Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos caminhando dentro do nosso tempo pascal. Hoje, quarta-feira, da segunda semana do tempo da Páscoa. É apresentado para nós a sequência tanto da primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, como também no Evangelho, naquele encontro de Jesus com Nicodemos. A primeira leitura, os discípulos tinham sido presos e no meio da noite o anjo do Senhor apareceu para eles dizendo: olha, volta para o templo e anuncia tudo aquilo que vocês precisam anunciar em relação à salvação. É necessário falar sobre todos esses eventos. É necessário falar da obra, né, que Deus realiza na vida das pessoas, a obra de salvação. E, naquela ocasião, o anjo do Senhor libertou os discípulos que estavam presos. E eles, ao amanhecer, estavam no templo pregando o Evangelho. Falando dos eventos da Páscoa, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é causa da nossa salvação, né, o ato de amor de Cristo que nos salva. Naquela ocasião, novamente, os soldados, ao perceberem que a prisão estava trancada com toda a segurança, mas quando abriram as portas, os discípulos não estavam lá, foram falar para o sumo sacerdote do que tinha acontecido, e eles mandaram novamente prender os discípulos, mas agora sem violência. Porque o testemunho de Cristo, o testemunho dos discípulos acerca de Jesus, acerca da obra de salvação, tocava de fato o coração das pessoas, que agora passaram a protegê-los, né? E eles temendo que os seguidores, né, os cristãos, os apedrejassem, né, os atacassem com pedras, levaram eles sem violência. Hoje é um pouquinho um trecho, né, da sequência daquilo que nós estamos vendo, dos primeiros atos que os apóstolos realizaram logo após a morte e ressurreição de Jesus. Na sequência do Evangelho, nós temos algo muito interessante, que toca também um pouco dessa realidade que os discípulos estão vivendo no começo da igreja. É o ato de amor de Cristo que salva-nos dos nossos pecados. Como nós vimos nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui dois destaques importantes. O primeiro deles é o ato de Deus. O ato de Deus que se fez homem e ato desse Deus que é homem de entregar a sua vida para a nossa salvação. É ato de amor. Somos salvos porque Cristo nos amou a ponto de dar a sua vida. O Pai enviou seu Filho, de tal modo amou o mundo que enviou seu Filho, para que todos aqueles que, acreditando, né, que professando a sua fé no Cristo, que é o nosso libertador, tenham a vida eterna. Por outro lado, o ato de Deus que ama o mundo e nos salva, necessita também de uma adesão da nossa parte. E é por isso que o Evangelho, segundo São João, nos fala de uma grande virtude e de um grande pecado. A grande virtude é acolher com a fé aquele que nos salva por um ato de amor. E o grande ato de pecado é não crer naquele que o Pai enviou. É interessante essa contraposição. Por um lado, nós temos o ato de Deus que nos ama e nos salva. Por outro lado, para que essa salvação de fato se concretize na nossa vida, é necessário que nós façamos uma adesão, e essa adesão é realizada pela fé. Por isso, no Evangelho segundo São João, nós temos aqui a grande virtude, a fé no Filho de Deus que nos salva pelo seu ato de amor. E o grande vício, o grande pecado, não crer naquele que o Pai enviou. Por isso, nessa quarta-feira da segunda semana, peçamos ao Senhor que nos dê a graça da fé, porque acreditar não é simplesmente um ato humano, mas também um dom de Deus. É ato humano porque é uma moção da nossa liberdade e de uma adesão que nós fazemos pessoalmente ao Cristo.
a Deus, aquele que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. É ato humano, mas ao mesmo tempo é dom de Deus. Nem mesmo crer nós podemos, se não for pela graça do Espírito Santo que habita o nosso coração. E é por isso que quando nós professamos a nossa fé, que nós caminhamos com Cristo, nós nos aproximamos da luz. E aí vem novamente esse elemento batismal no diálogo de Jesus com Nicodemos. É um elemento batismal porque primeiro ele diz, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do alto. E essa realidade de um novo nascimento se dá pelo batismo. E agora um outro elemento. Aquele que acredita se aproxima da luz. Porque aquele que vive o mal se distancia da luz, caminha nas trevas. Que o Senhor nos ajude neste dia de hoje a caminhar sempre próximos à sua luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.